Olá, galera do terceiro ano, estou aqui de volta, galera, para falar um pouquinho de sociologia. Gente, nossa revisão de sociologia, beleza? Falar um pouquinho do contexto do que nós vimos no segundo período, que será a base da nossa avaliação, galera. Bem, turminha, gente, nós vimos no segundo período direitos e cidadania no contexto histórico do Brasil, tá certo? Como é que era o direito de cidadania no Brasil em cada contexto histórico do Brasil. Galera, a princípio, vamos entender o seguinte, vamos entender que no Brasil, a questão dos direitos da cidadania no Brasil sempre estiveram ausentes, tá certo? Na maioria do contexto histórico foram mais ausentes do que presentes, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ver isso detalhado. Galera, outra coisa importante é que o caminho para a educação no Brasil o caminho para o desenvolvimento da cidadania, o crescimento da cidadania e dos nossos direitos é a educação. A educação é a bandeira para essa conquista chamada cidadania, tá certo? Galerinha, e uma cidadania ativa. Então, sabemos que os nossos direitos eles não são dados, né, por bondade política, não. Nossos direitos são reivindicados. Então, a cidadania ela deve ser cobrada, deve ser exigida. E o cidadão ele deve participar dos debates, né, dos debates políticos, né, em nome de uma sociedade que busque direitos comuns a todos, né, para o bem comum de todos os cidadãos. Então isso é que é ser cidadão, isso é que é fazer cidadania. É quando nós participamos dos debates políticos visando o bem comum de todos, tá certo? Agora vamos lá para o nosso contexto histórico. Galerinha, vamos logo no Brasil colônia, já sabe que o Brasil naquela época o Brasil naquela época pertencia a Portugal, beleza? Vamos falar do Brasil independente para cá. Galerinha, o primeiro é o Brasil Império. Turminha, no Brasil Império, os direitos de cidadania praticamente eles não existiam. Primeiramente, vamos falar, tá vendo que nós temos direitos sociais, civis e políticos, né? Então vamos lá, galerinha. Na época do Brasil Império, ou seja, o governo não estava nem aí ligando para direitos nossos dos cidadãos da época, não, tá certo? Então, por exemplo, algumas escolas que caracterizam os direitos sociais, algumas instituições. Então, naquela época, por exemplo, educação, saúde, ficavam a cargo de irmandades religiosas. Então, o imperador não estava preocupado com escola para ninguém, com saúde para ninguém, não. Tá certo? Então, nesse período, as ações de direitos vai ficar mais, principalmente os direitos sociais, ficar mais a cargo de irmandades religiosas. Beleza? Galera, agora vamos para o período próximo, que é a República Velha. Turminha, na República Velha também foi um período escasso de direito. Percebo, direito político era para todos. Só quem votava os analfabetos não votavam na época, as mulheres não votavam na época. E tem, galera, a figura dos coronéis. Na República Velha, o voto, que é o direito político, é controlado pelos coronéis, beleza? Que é os coronéis, os fazendeiros da época, né? Na República Velha era uma oligarquia, então o governo era o representante dos produtores rurais, tá certo? E esses coronéis tinham o controle do povo. Então, às vezes havia alguma mobilização na época daquela população rural, não porque eles quisessem lutar por direitos, eles não tinham nem consciência disso. A maioria era simplesmente reivindicando os abusos que eles sofriam dos coronéis, beleza? Então nessa época ser marcado pela a força dos coronéis, pela opressão dos coronéis, beleza? Galera, o outro período seguinte é o período do Estado Novo de Vargas. Galerinha, gente, o Estado Novo de Vargas, sabemos que foi um período marcado por uma ditadura, beleza? Então no Vargas, então se é uma ditadura, galera, direito político não existia, né? O direito
de manifestação também não existiam, é um regime fechado, né? E o que vai controlava o sindicato, controlava tudo, beleza? Galera, o que vai se sobressair na era Vargas vai ser os direitos sociais. Isso vai ter uma alavancada importante, guardem isso. Por quê, professor? Galerinha, porque o Vargas vai criar a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Sabemos que aposentadoria, sabemos que direitos salariais, isso aí são direitos considerados sociais. Então, na era Vargas, os direitos sociais tiveram um amplo crescimento devido à consolidação das leis trabalhistas. Beleza? Enquanto os civis, liberdade de expressão e os políticos ficaram à mercê porque era uma ditadura. Beleza? Galera, o outro período vai ser o regime militar. Galerinha, o regime militar, esse foi o mais cruel de todos. Praticamente, os direitos foram extintos quase completamente. Por quê, galerinha? Porque os militares governaram por meio dos atos institucionais. O que aí tinha o AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Eram 5 atos institucionais que eram decretos que praticamente anulava a Constituição do Brasil naquela época, beleza? Então, naquela época eu chamo a atenção principalmente para o AI2, é o que vai extinguir, acabar com o voto, tá certo? E vai acabar com as eleições diretas no Brasil, o AI2. E outro que eu chamo a atenção é o AI5, porque vai fechar o Congresso, vai caçar todos os mandatos dos políticos, dos parlamentares. Beleza? Então, nessa época, praticamente foi uma época sem garantia de direito, certo? No regime militar, tem um ditado que diz: no regime militar é proibido ter direitos naquele período. Beleza? Então, galerinha, vai ser 2 momentos. O que eu quero chamar a atenção aqui? O Estado Novo de Vargas é uma ditadura, o regime militar vai ter constituições, mas praticamente não vai existir direitos, certo? Com exceção da era Vargas, porque teve os direitos sociais garantidos pelas leis trabalhistas. Beleza, turminha? Galera, e já chegando quase ao final, nós vamos falar agora do período de reabertura. Que o período de reabertura é quando o general Ernesto Geisel, no final da década de 70, ele vai começar a dar uma abertura, a volta à democracia. Galera, nessa época vai haver uma lei importante, chamada a Lei da Anistia. Galerinha, o que é essa lei? Por que ela foi importante para o processo de abertura? Porque ela permitiu que muitos exilados do Brasil que foram embora na época da ditadura, foram expulsos do Brasil, né? Como por exemplo, escritores, professores universitários, políticos, né, voltaram ao Brasil. Um deles muito importante na época foi o Leonel Brizola, que retornou ao Brasil, tá certo? Então a lei da anistia, ela vai permitir que os exilados retornassem ao Brasil. Aí começa o processo lento e gradual de abertura. Aí, acabando o regime militar, vai surgir, galera, a Constituição Cidadã de 1988, turminha. Então, a Constituição Cidadã, essa sim, ela vai trazer garantia a todos os direitos políticos, sociais e civis. Nosso direito nela está acima dos governos, tá certo? Tanto é que hoje, atualmente, estamos vivendo o maior período da democracia no Brasil, marcado o que, galerinha? Por eleição direta, manifestações, né, políticas, pedido de impeachment. Ou seja, a população hoje ela está mais, digamos, com mais respaldo para cobrar, para reivindicar, graças a essa Constituição Cidadã de 1988. Belezinha? Então vou ficando por aqui, espero ter contribuído. Revejo novamente, faço as anotações e boa prova, turminha. Um abraço.